Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Somos acolhidos nesta manhã e nesta celebração com a palavra do apóstolo Paulo, conforme Romanos, capítulo 15, versículo 4, que diz: Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Assim nos colocamos diante do Senhor nesta celebração, pedindo e rogando o seu agir misericordioso, para que através de sua palavra tenhamos nós sabedoria de vida. Amém. Adoramos o Deus Criador, Salvador e Consolador, que era, que é e será. Santo, Senhor da eternidade, presença, verdade, sabedoria. Celebramos culto em honra e glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Em união com o salmista, apresentemos ao Senhor nossa confissão. Clamemos por seu perdão. Confessemos. Ó Deus, tu nos ensinas o caminho da vida por meio de Jesus Cristo. Confessamos com vergonha nossa lentidão para aprender e nossa indecisão para segui-lo. Perdoa, ó Deus, o egoísmo de nossas orações, nossa inconstância na fé, nosso descuido da fraternidade e da solidariedade e nossa desconsideração em relação à graça. Nosso titubeante testemunho de Jesus Cristo, nossos falsos pretextos e nossa ignorância voluntária dos teus caminhos. Misericordioso Deus, perdoa-nos pelas vezes que temos empregado mal nosso tempo, nossos dons e por nossas desculpas e irresponsabilidades. Perdoa nossa indisposição em vencer o mal com o bem e nossa relutância em assumir a cruz de Cristo Jesus. Perdoa-nos, pois falhamos no amor ao próximo, desprezando os sofrimentos e o pecado e aplicando juízos com mais prontidão para condenar do que para perdoar. Perdoa-nos por nos ocuparmos apenas com interesses particulares. Tem misericórdia de nós, Senhor, e perdoa-nos. Por Cristo Jesus, o Salvador. Amém. Mas o Deus gracioso, em sua palavra, em seu anúncio bendito, diz a cada uma e a cada um que deseja a reconciliação. A palavra da graça, segundo Tito, capítulo 3, os versículos 4 e 5, anuncia assim: Porém, quando Deus, nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, Ele nos salvou, porque Ele teve compaixão de nós. Assim, no amor de nosso Deus, eu anuncio o perdão dos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O perdão concedido graciosamente por Deus transforma a nossa condição enquanto pessoas e restaura a relação da criatura com o Criador. Afasta medos paralisantes e possibilita enxergar novos horizontes para a vida. A reconciliação com Deus é a maior dádiva que experimentamos. E por isto, desejamos e clamamos a Deus para que sua dádiva alcance todas as pessoas, especialmente aquelas que sofrem sob o jugo deste mundo e seu mal. Elevamos a Deus o clamor especial pelas pessoas amedrontadas, inseguras e aflitas por causa da pandemia, por todas as pessoas doentes, em sofrimento por causa de dores, preocupações, tristezas e medos que a doença impõe, por todas as pessoas enlutadas, especialmente as famílias de mais de 128 mil brasileiras e brasileiros que morreram vítimas do novo coronavírus, pelas multidões desamparadas, com fome, sem lar, desempregadas, em crises e conflitos familiares, pelas pessoas que sofrem por se sentirem odiadas, desprezadas, marginalizadas, desvalorizadas e excluídas. Ó Deus, liberta teu povo da aflição, da opressão e da angústia. Liberta-nos da desesperança. Clamemos pelas dores deste mundo.
Oremos. Deus da misericórdia e da compaixão, teu amor pela humanidade é tão grande que enviaste teu Filho não para julgar e condenar, mas para nos libertar e salvar. Nós te pedimos, ajuda-nos a acolher esse amor eterno e nos lançarmos com fé nos teus braços acolhedores. Dá-nos a conhecer a tua palavra que cria e mantém a nossa fé. Liberta-nos para uma vida que te louva com palavras e ações. Ouve-nos através de Jesus Cristo, o qual contigo e com o Espírito Santo conduz nossa vida para a prática do perdão e do amor. Todo-Poderoso Deus, tu és o início e o fim, de eternidade a eternidade. Amém. Ouçamos a leitura bíblica prevista para o dia de hoje, conforme Gênesis, capítulo 50, os versículos 15 a 21. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque fizeram o que é mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe as transgressões dos servos do Deus do teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer com que vedes agora que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Até aqui. Ouçamos a leitura do Santo Evangelho conforme Mateus, capítulo 18, os versículos 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes,
mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que lhe havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignaram-se o seu senhor e o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para os nossos caminhos. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito seja conosco. Amém. Estimada comunidade, queridas irmãs e irmãos, na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a passagem que acabamos de ouvir está inserida em um contexto maior. E esse contexto fala da igreja e a maneira como ela precisa ser vivenciada. O texto é a continuação do culto que ouvimos semana passada, que aponta para o relacionamento fraterno, a fim de corrigir erros cometidos, para que todos possam vivenciar a comunhão plena na Igreja de Jesus Cristo. A partir da fala de Jesus, Pedro então pergunta sobre quantas vezes devo perdoar um irmão. Até 7 vezes? Pedro considera a sua sugestão bem generosa, pois alguns rabinos ensinavam que se devia perdoar o mesmo pecado até 3 vezes. Pedro então sugere 7 vezes, pensando ser algo muito além do que se ensinava na sua época. Esta pergunta leva Jesus a reafirmar a seus discípulos que o perdão não tem limites. Por isto, 70 vezes 7. E que a igreja, assim, deve praticá-lo sempre. A parábola utilizada no ensinamento de Jesus é uma clara demonstração do perdão divino. A metáfora do servo que deve 10.000 talentos de ouro e outro que deve 100 denários evidencia o absurdo da comparação. Um talento é uma unidade monetária equivalente a uma pessoa que receberia esse valor após 20 anos de trabalho. Jesus
não diz 1 talento, mas 10.000, ao passo que o outro deve 100 denários, equivalente a 100 dias de trabalho. O escândalo desta comparação é que a dívida de 10.000 talentos é extremamente alta, mais do que uma pessoa poderia ter esperança de pagar. Ao falar do perdão, necessariamente precisamos abordar a compreensão e sua importância. O perdão obtém relevância por causa da dívida. O povo de Israel, através do testemunho bíblico, crê que essa dívida é consequência do pecado. Pecado é, portanto, algo muito maior do que atos individuais de transgressão moral. Mas sim, é oposição entre duas vontades, a divina e a humana. Pecado é a oposição a Deus, que nós guardamos no mais íntimo de nossa natureza. O pecado destrói o relacionamento com Deus e separou as pessoas do Senhor. Não se fazia no Antigo Testamento e para o povo de Israel a separação entre pecado, culpa e castigo, porque pecado é uma alienação de Deus, e isto por si só traz dano e castigo. O poder do pecado consiste em desviar-se da vontade de Deus. E a vontade de Deus está presente nos mandamentos. E ao nos desviarmos da vontade de Deus, colocamos a nós mesmos como um princípio de referência à nossa vida. Nos evangelhos, a referência ao pecado está nas faltas cometidas contra a lei ou contra o próximo. A pregação de Jesus radicaliza a lei. Jesus diz, os antigos dizem, não matarás. Eu, porém, vos digo que se você, odiar o seu irmão, você já o matou no seu coração. Jesus radicalizou a lei e, ao fazer isso, colocou a si mesmo e a sua vinda como um novo referencial. Cria, assim, uma nova situação. Esta novidade trazida por Jesus pode ser vista na relação de Jesus com os pecadores. É para os pecadores que Jesus veio, e não para os que se consideravam justos. A pregação de Jesus chegou ao seu ponto culminante no perdão que ele trouxe. A atitude de Jesus para com os pecadores de má fama é sublinhada pela ação de sua pregação. Só Deus pode perdoar pecados. Esta é a fé do Antigo Testamento. E Jesus, ao perdoar pecados, se coloca igual a Deus. E Jesus é Deus dado em favor de nós. Essa é a boa nova da salvação. Por meio de Jesus, o perdão cancela as consequências do pecado. A pregação cristã, porém, entretanto, nos faz renunciar o pecado em nós e anuncia o perdão em nome de Jesus. E ao ser acolhido, a pessoa torna-se membro da igreja. A tarefa de proclamar o perdão que Jesus dá foi entregue à igreja. Esta tarefa é executada através da pregação, do arrependimento, da confissão e do anúncio pessoal do perdão, e também da participação no batismo e Santa Ceia. Participar da igreja é sempre ouvir a pregação de que a morte reconciliadora de Cristo aconteceu de uma vez por todas, e por meio dela a pessoa cristã é arrancada do domínio da morte e participa da nova vida em Cristo.
E esta participação se dá por sermos batizados. O batismo, o qual nós recebemos, nos torna participantes da vitória de Cristo sobre a morte e o pecado. Ao refletirmos sobre os textos bíblicos de hoje, constatamos duas posições antagônicas. José não retribui o mal aos seus irmãos, mas os perdoa, porque tem um profundo relacionamento com Deus. Inclusive, consegue reconhecer que o mal sofrido, Deus o fez em um bem. Por outro lado, o servo malvado não consegue compartilhar o perdão recebido, porque nele não há gratidão. Infelizmente, existe também entre as pessoas cristãs uma percepção equivocada a respeito das implicações do perdão. E isto acontece por desconsiderar o poder do pecado e o que ele produz. Ao ser perdoado do pecado, a palavra de Deus nos ordena a livrar-se da escravidão do pecado. A liberdade que o perdão traz concretiza-se no amor ao próximo. Esse é o critério repetidamente apresentado no Novo Testamento. Por meio dele, podemos reconhecer em nós que, mesmo sendo pessoas perdoadas, o pecado continua presente em nossas vidas, nos tentando a abandonar a comunhão com Deus, a justiça de Deus, e voltar a fundamentar nossa vida em uma justiça própria. Por isso, ao contar a parábola do servo incompassivo, Jesus aponta para o perdão incondicional de Deus. Mas esse perdão só tem o poder da salvação na medida em que nos relacionamos pessoalmente com o Senhor. E a partir do modo de como eu me relaciono com Deus, que os frutos do perdão se farão presentes na minha vida. Jesus adverte aos seus seguidores de que o perdão que não é compartilhado é um perdão que não é crido. Sem a fé no perdão, as demonstrações de amor, nós nos colocamos sob a ira de Deus. Crer no perdão produz gratidão em nosso coração. E com gratidão, colocamos frutos do amor neste mundo. Sem esta gratidão, estamos sob a ira de Deus. O perdão que Jesus nos dá, nos coloca em uma nova relação com Ele. Somos libertados de culpa, somos libertados do castigo e da morte que o pecado produz. Crer no perdão e participar da vitória de Cristo nos torna membros da igreja. Nesta igreja ouvimos sempre a pregação da palavra, a qual nos permite confessar o nosso pecado e reconhecer que sem a ajuda de Deus estamos perdidos. Ao mesmo tempo, participar da vida da igreja nos permite reconhecer a profundidade e seriedade do pecado como um poder dominante. Cada um de nós sabe muito bem como o pecado se manifesta e está presente em nossa vida pessoal. Por isto, como membros da igreja, somos pessoas agradecidas pela misericórdia de Deus, porque Ele nos perdoa. Assim, conhecemos e assumimos diante de Deus esta relação. Deus nos perdoa e, ao mesmo tempo, o pecado está presente em nossa vida. Com isto, assumimos uma responsabilidade de fé e também das nossas ações. Ser perdoado por Deus significa ser responsável diante do Senhor e das pessoas do nosso mundo. As escolhas que nós fazemos, portanto, são frutos de nossas decisões. Ser perdoado por Deus e assumir o compromisso de partilhar o perdão com todas as pessoas
é a dádiva genuína do amor de Deus por nós. Que assim sejamos, como membros de uma igreja, pessoas dispostas a perdoar a todas as pessoas, porque desta maneira experimentamos o poder da salvação em nós. Amém. Em resposta à palavra de Deus, nós queremos individualmente reconhecer a nossa fé e confessar a nossa fé como uma fé da igreja. Por isso, nesse momento, queremos juntos confessar a fé que professamos a partir do credo apostólico. Uma demonstração concreta de nossa fé é o nosso amor. E como comunidade, nós também queremos compartilhar as dádivas que o Senhor concedeu a nós, doando e ofertando para a igreja. As ofertas do culto de hoje são destinadas para a nossa própria comunidade, para a manutenção de suas atividades, para assim fazer frente às suas despesas. Que Deus possa abençoar-nos quando ofertamos e que nunca nos falte nada que necessitamos em nossa vida. Amém.
termos uma palavra de oração. Misericordioso e bondoso Senhor, te agradecemos porque através da ação do Espírito Santo, Tu nos reúne e nos faz participantes de uma nova vida contigo. Em Cristo participamos da vitória sobre o pecado, a morte, e assim Tu nos permites experimentarmos esperança de vida. Por isso te louvamos e te bendizemos, porque através do Teu amor por nós nos reúne como uma família, aonde somos servidos por Tua palavra e assim libertados para darmos testemunho do amor que há em Ti. Rogamos que, como Tua Igreja, Tu possas nos conduzir para sermos testemunhas da Tua justiça e da Tua paz, convidando as pessoas a refletirem sobre suas responsabilidades, animando-as e as incentivando a serem, então, parceiras de diálogo na construção e na edificação da vida em comunhão. Por Jesus Cristo te pedimos, oriente e capacite sempre pessoas para estarem dispostas a servir uns aos outros, pois são muitas as situações em que nós nos deparamos com pessoas necessitadas, angustiadas e sofridas. Que Tu possas colocar sempre ao lado delas alguém que está disposto a ajudar e a servir. Assim reconhecemos, ó bondoso Deus, que a Tua presença neste mundo se dá também através da nossa disposição em compartilhar nossos dons, nosso tempo e nosso serviço. Rogamos a Ti, ó bondoso Deus, que Tu possas sempre conduzir Tua Igreja, para que possa se manter fiel a Ti em todos os caminhos, colocando-se ao lado dos sofridos, injustiçados e humilhados deste mundo, para ser a voz e a defesa de quem sofre. Fica conosco, ó Senhor, abençoe-nos, ampara-nos em nossos pedidos, esteja com todas as pessoas que agora sofrem em decorrência da pandemia, especialmente as que estão hospitalizadas. Tudo mais que nós queremos pedir e agradecer, e que está no fundo dos nossos corações, o trazemos diante de Ti, através da oração que Teu Filho nos ensinou. Seguimos nossa caminhada bem guardadas e bem guardados pelo Senhor, nosso Deus, fiel na companhia, fiel no acolhimento, fiel na ajuda. Confiemos no Senhor que nos socorre, invoquemos a sua bênção que nos ajuda a bem viver. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e o Senhor te dê a sua paz. Assim te abençoe o bom Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos confiantes que o Senhor está conosco. Assim nos despedimos deste culto na certeza de que a proteção e a paz do Senhor estão sempre do nosso lado. Ide aos cantos, testemunhando o amor e a bondade de Deus em nossa casa, com as pessoas que nos são próximas e queridas, e que assim o Senhor possa revelar sempre o seu cuidado por cada um de nós. Amém.